Que molar é esse? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monize Carvalho. Sou host do podcast Papo de Molar, juntamente com a Marcela Azevedo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos com um convidado super especial, o nosso professor doutor Sejão. Tudo bem, Sejão? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Prazer Uma honra, nosso. viu? Bem-vindo. Espero que seja de bom proveito para vocês, né? A minha presença, tá? Tenho certeza, gente. O Sejão é mestre e doutor em reabilitação oral pela FOBIS, professor associado aposentado da FOFMG, professor de diversos cursos de especialização em prótese e implante, tem curso de aperfeiçoamento e imersão de prótese total removível, atua em consultório particular e é autor do livro Descomplicando a Prótese Total. E o nosso podcast vai ser justamente falar sobre essa descomplicação. Sim. Então, pensando numa primeira pergunta, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a prótese total para a gente, a diferença entre uma prótese fixa, uma prótese removível. A prótese total é uma prótese removível, né? É a famosa dentadura, não é isso? Né? Mas nós temos as próteses fixas, temos próteses parciais removíveis. Os dentistas ainda insistem em fazer as famosas próteses flexíveis, que não deveriam ser feitas de maneira nenhuma, né, que são muito prejudiciais aos pacientes. Né? Temos próteses sobre implantes. Os implantes vieram ajudar muito, tanto nós profissionais como os pacientes. Né? Então, acho que a implantodontia foi realmente um marco na odontologia, porque ela ajudou demais, tanto o profissional quanto o paciente. Mas eu vou falar para vocês o que vocês quiserem de todas essas próteses. Eu fiz mestrado e doutorado em reabilitação oral e trabalho muito em consultório. Eu acho que eu sou daquele clínico mesmo que senta a bunda no mocho, né? Então eu gosto de fazer, né? A minha esposa até brinca quando eu vou para o consultório, ela fala, vai divertir? Sim, porque hoje graças a Deus, eu me dou ao luxo no consultório de fazer só aquilo que eu gosto, né? E eu faço hoje no consultório praticamente só dentadura, prótese total, overdenture, que não deixa de ser uma prótese total, removível, e protocolos, que é, entre aspas, uma prótese total aparafusada sobre implantes. E o resto eu passei tudo pro meu filho no consultório. Hoje eu não trabalho mais com prótese convencional, né? Eu fui passando tudo pro meu filho na clínica e me dou ao luxo de trabalhar só com aquilo que eu gosto, né? Então eu já estou quase 40 anos de formado e 38 de prótese, né? Dei 36 anos aula na UFMG, né, de prótese. E eu tive a honra de ter sido aluna do professor Sejão. Para mim também é uma honra ter sido seu professor, com certeza. Não só do Sejão, como também da Maria Carmen, mulher do professor. Isso. Minha esposa foi professora da UFMG também, agora também já está aposentada, né? Amém, né? Descansar um pouco. Claro. A gente está diminuindo o ritmo. Mais que merecido. E, Sérgio, falando um pouquinho dos planejamentos, diagnóstico e planejamento. Como que seria, assim, um planejamento completo, eficaz, para a gente promover o melhor tratamento para o paciente? A gente tem que pensar sempre no que tipo de prótese a gente vai oferecer para o paciente. Nem todo paciente merece ou pode receber determinadas próteses. Então, é claro que eu não posso abrir mão de radiografia, tomografia, modelos de estudo, montagem articulador semiajustável. Isso está sendo muito deixado de lado e isso me assusta um pouco, né? Eu fico assustado de ver na federal que às vezes o aluno forma e nunca montou um caso no articulador, entendeu? Isso para mim é simplesmente impossível. Você trabalhar com prótese e não montar os casos no articulador semiajustável, né? Mesmo hoje com toda a tecnologia, a gente sabe que tem, né, a digitalização, né, da odontologia, mas eu acho que ainda tem... aqui eu falo sempre o seguinte nas minhas aulas: para o dentista ser um bom dentista digital, primeiro ele tem que ser um bom dentista analógico, né? Então a base é muito importante, né? Então isso tudo de você moldar o paciente, ter modelos em mãos para você poder estudar, montar em articulador, a visualização fica muito mais fácil, o planejamento fica mais fácil. E nunca abrir mão de imagens, lógico, né? Radiografia panorâmica, periapical, tomografia, quer dizer, a gente tem muitos recursos. Junto disso, a digitalização, que eu já tenho feito no consultório, na clínica, a gente está digitalizando todos os pacientes, né? Para a gente ter lá guardado
e fazer um acompanhamento desse paciente também no digital, né? Mas eu acho que o digital está começando a tomar um ar assim de uma proporção que acho que está prejudicando, na realidade, os alunos, vocês que são novos, que estão vindo aí. Vocês estão preocupados, às vezes, mais em aprender digital. Eu fico vendo isso nos cursos de especialização. Os alunos estão mais preocupados em aprender a fazer o trabalho digital do que aprender a fazer o trabalho analógico. Aprenda primeiro o analógico, depois passe para o mundo digital. Né? Então, o paciente chegou no consultório, para a gente planejar, a gente monta no articulador, molda. Eu já preciso preocupar com essa moldagem perfeita para montagem de articulador? Uma boa moldagem é fundamental em tudo, né? Sem um bom modelo, você não vai obter uma boa prótese. Então, no fluxo digital, por exemplo, se você não escanear bem, você não vai ter um modelo digitalizado bom. Com certeza a prótese também não vai ficar boa depois, mesmo fazendo no fluxo digital, né? Então, sem uma boa moldagem, sem bom modelo, sem boa prótese, Ótimo. tá? Essa prótese, se ela não ficar adequada, eu posso ir reajustando, reajustando Não, para sempre? não, nem sempre. É claro que todas as próteses têm algum ajuste, Aham. tá? Mas ajustes pequenos. Se você seguir uma sequência lógica de confecção, você vai ter pequenos ajustes lá no final. Mas claro que sempre tem algum ajuste, né? Meu filho, por exemplo, agora está fazendo muita coroa, muita inlay, onlay no digital, né? É impressionante, por exemplo, o que é o grande drama de prótese convencional quando a gente faz no fluxo analógico, no fluxo convencional? Contato proximal, a gente ajustar contato proximal. Isso no digital não tem. Eu vejo o Pedro fazendo lá as coroas, ele tem algum ajuste oclusal, mas não tem proximal entre os dentes, que é o que a Monize sabe que é chato de fazer às vezes. Principalmente quando você pega, por exemplo, casos de dente e implante. É muito difícil porque o dente tem o ligamento periodontal, ele se movimenta, mas o implante não movimenta. Então, às vezes, o ajuste fino de ponto de contato é muito difícil. E isso no fluxo digital foi um sucesso total. A gente tem poucos ajustes oclusais. Não no fluxo convencional, não. Aí você tem muito ajuste às vezes. Mas não é ajustar demais. Se você seguir, né, os passos corretos desde lá do início, claro que lá no final você vai ter pequenos ajustes. Aí eu Tudo bem? posso te pedir um spoiler? Essa sequência que a gente deve seguir, só para o nosso ouvinte, nosso profissional que está escutando, pensar. Então, tem que montar no articulador, eu tenho que moldar, montar no articulador. O tipo de prótese que você está fazendo, né, Moniz? Vamos Claro, eu vou fazer, por exemplo, uma prótese total, uma dentadura. Eu não preciso, eu vou montar já o trabalho, já em cera para o protético, fazer já a montagem dos dentes, né? Eu vou moldar primeiro anatomicamente, depois eu vou fazer uma moldagem funcional, às custas de uma moldeira individual que eu fiz nessa moldagem anatômica. Essa moldagem anatômica com moldeiras já pré-fabricadas, que você compra na dental, mas depois eu vou ter que confeccionar uma moldeira individual e fazer uma nova moldagem. Esse modelo eu já vou fazer chapa de prova, plano de cera e aí sim montar no articulador depois de acertar os planos na boca, né? Agora, casos de prótese fixa, é claro que é melhor você primeiro montar no articulador para você visualizar melhor o que você vai fazer. Se você vai fazer um acerto por exemplo, de oclusão, de dentes que estão instruídos, você vai cortar antes de começar a fazer um trabalho, né? Às vezes cortes muito grandes vão, às vezes até dar, por exemplo, tratamento endodôntico, entendeu? Eu vou ter que primeiro mandar o paciente para o endodontista, porque, na realidade, um bom plano oclusal correto é mais importante até do que deixar o dente vivo, entendeu? Eu tenho que fazer esses ajustes antes. Isso no articulador fica muito mais fácil de ser visualizado. Eu vejo muito isso também nos pacientes que o Pedro digitaliza, tá? Mas eu sou velho, né, gente? Então eu ainda sou do tradicional. Os meus casos de reabilitação, que hoje em dia são menos, eu estou tentando não pegar, estou tentando passar tudo para o Pedro. Quando eu ainda pego casos de reabilitação, eu monto no articulador, tá? Mas caso de prótese total, de protocolo, não há necessidade disso. Mas protocolo, por exemplo, eu faço às vezes a montagem no articulador para ver espaço interoclusal, porque às vezes você não tem espaço para fazer um protocolo.
Não dá para fazer prótese convencional. Às vezes você vai ter que fazer, não dá para fazer prótese protocolo, você vai ter que fazer uma prótese fixa convencional, porque você não tem espaço intermaxilar. Como é que você vai ver, como é que você vai medir isso? A não ser, no meu caso, eu tenho muita experiência. Então eu coloco o paciente em repouso e abrindo suavemente os lábios dele, muitas das vezes eu consigo visualizar esse espaço que ele tem entre um rebordo e outro e que eu vou conseguir trabalhar. Mas se o paciente é queixo duro, às vezes eu não consigo. Ele não me permite isso. Eu tenho que, às vezes, então, moldar o paciente, acertar plano, montar no articulador para conversar, discutir com o meu cirurgião, com o meu implantodontista, o que nós vamos fazer naquele paciente. Entendeu? Então, assim, planejamento é tudo. E em prótese, por exemplo, sempre você tem que pensar retrógrado. Por quê? Eu preciso primeiro pensar na prótese para depois na parte cirúrgica dos implantes. Por isso que é tão importante esse planejamento. Acho que deu para entender, né, Moniz? Deu super. Do jeito que eu falei. Deu Tá? super. Eu queria aproveitar, já que você estava falando sobre esse planejamento de protocolo, e a gente falar um pouquinho sobre o que eu preciso visualizar, por exemplo, o que você falou, não tem espaço, preciso conversar com o cirurgião. Como que eu posso sair disso? Eu peço para o cirurgião tirar osso? Isso, remoção de osso. Muitas das vezes o cirurgião vai ter que fazer, então, plastia óssea primeiro, para depois colocar os implantes. E às vezes, nessa plastia, por exemplo, em mandíbula é muito tranquilo, mas na maxila, quando você vai fazer plastia, você às vezes vai ter que fazer levantamento de seio, enxerto ósseo, para depois colocar os implantes, porque com a plastia vai às vezes chegar perto de seio maxilar, e eu já não vou ter mais espaço para a colocação dos implantes. E aí, gente, por isso que é importante o planejamento, né, Sejão? Planejamento é tudo. E eu falo que planejamento, canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém, né? Eu gosto muito de falar isso nas aulas, né? Porque se o paciente ele vai com uma ideia de fazer apenas os implantes, né? Ah, vou colocar ali só o parafuso. Ele acha Não é assim. que é só isso. E se ele fica nessa expectativa, ele de repente vai para uma cirurgia e tem levantamento de seio, tem plastia, tem remoção de osso, ele vai ficar assustado. Ele vai ficar assustado e isso vai onerar muito o trabalho, né? Mandíbula é muito tranquilo sempre. Quase sempre em região interforame, que é o que a gente precisa trabalhar para fazer os protocolos, né? As próteses fixas, parafusadas sobre implantes. Mandíbula quase sempre tem osso, você não tem que preocupar, vai ter espaço. Na realidade, às vezes o implantodontista vai poder tirar osso, fazer um platô, né? Uma plastia, não vai ter problema nenhum. O problema sempre é maxila, né? Maxila que é o drama da gente. Hoje mesmo eu tive um problema assim no consultório. O paciente querendo fazer um trabalho fixo na maxila, mas para isso vai ter que passar por enxerto ósseo, porque os seios já migraram muito, já desceram e não tem espaço para colocar implante, né? Ai, gente, é você que fala, né? Às vezes o paciente tem dinheiro, mas não tem osso. É DVO, dinheiro, vontade e osso. Às vezes ele tem muito dinheiro, tem muita vontade, mas não tem osso. Às vezes ele tem osso, tem vontade, mas não tem o dinheiro para fazer, né? Então a gente tem que medir isso aí, né? Planejar antes. Tudo em odontologia, na minha opinião, é planejamento. Em qualquer área, né? Não é só na prótese. Eu brinco nas aulas, e a Moniz às vezes lembra disso, das coisas mais difíceis que a gente tem no consultório, chama-se suinite crônica, sabe? E às vezes o paciente até quer receber algum determinado tipo de prótese, mas, por exemplo, ele já está muito velhinho, ele não tem mais condição motora de higienizar, entendeu? Ele não enxerga mais para higienizar. Como é que ele já não higienizou os dentes? Você acha que ele vai higienizar os implantes? Ele não vai higienizar os implantes também. Então, será que não é melhor eu oferecer a esse paciente uma prótese removível, tipo, por exemplo, overdentro, que é fácil de higienizar e dá também para ele uma condição boa de retenção? Porque eu falo que prótese total, dentadura, o problema é a inferior, que é inferior até no nome, né? Então não para na boca. O dentista antigo chamava dentadura, vocês são jovens, não sabem disso, mas chamava dentadura de bailarina, né? É porque ela ficava sambando, dançando lá dentro da boca. A inferior fica mesmo, né? Então, a inferior ela tem no máximo estabilidade, mas ela não tem retenção. A superior não. A superior você vedou bem, é uma grande câmara de sucção. E ela vai ficar firme na boca. É raríssimo lá no consultório um paciente meu precisar de usar um adesivo numa prótese total superior. Apesar de eu sempre indicar.
todo paciente que usa dentadura, prótese total, deveria usar adesivo. É uma coisa muito boa, benéfica para eles. E eles não sabem disso, né? Adesivo tomou um ar de, como é que fala? O pessoal De tem prótese mal feita. isso, e não é assim. Todo paciente que usa prótese total convencional deveria usar adesivo, tá? E nós dentistas que somos responsáveis por acabar com isso, né? Com esse trauma que o paciente tem de usar corega. O grande drama é esse, corega. Tipo Bombril, né? Isso. Você já... É isso. Então, nem fale corega para o seu paciente. Fale, ó, eu acho que seria interessante para a senhora usar um adesivo de prótese, tá? E aí é importante não só indicar, como ensinar também Como usar. como usar, a higienizar, porque, gente, nós dentistas, a gente acaba que não tem muito nojo com as coisas, né? Não, eu não tenho nenhum. Muniz é até ruim falar, mas às vezes na escola, naquela pressa que eu tinha, e muito aluno me esperando, quando eu vi, eu já estava levando a mão lá sem luva para andar depressa, A Maria né? Carmen quase A morreu. Maria Carmen morria e eu era chamado na diretoria porque eu levei a mão na boca do paciente sem luva. Isso aí, para mim, eu acho que eu não tenho medo de saliva, né? Quando eu formei, a gente não usava luva, né? A gente fazia cirurgias, às vezes cirurgias grandes sem luvas, né? Isso eu tô aqui vivo até hoje, sem problema nenhum, né? O grande problema é para mim, na realidade, não é para o paciente. O problema da luva é para mim. Lógico que eu trabalho só de luva, tá, gente? Eu só trabalho. E minha secretária me vigia muito, né? Tá? É porque a secretária vigia, tá? A minha secretária tá comigo há 25 anos, só para vocês terem uma ideia. Aí, aproveitando, já que a gente tocou nesse assunto do adesivo, explica pra gente o porquê que eu devo indicar, então, para o meu paciente o uso desse adesivo. Porque o adesivo ele permite, ele dá conforto para o paciente, segurança. Por quê? Por melhor que seja a retenção que a dentadura superior, por exemplo, tem, ela pode às vezes entrar ar e ela soltar. O paciente está conversando, ele está cantando, e se ele usa o adesivo, isso não vai acontecer. No Né? ar, E outra coisa, é bom para a mucosa do paciente, tá? Não é uma coisa ruim, é um amortecedor também para o paciente. Então é muito bom, dá qualidade de vida, conforto para o paciente, né? A gente tem um trauma, o paciente tem um trauma com adesivo, mas depois que eu assisti a algumas palestras de pessoas falando só sobre adesivo, deu para ver que realmente é interessante. E agora, hoje em dia, de uns, sei lá, uns 8, 10 anos para cá, eu sempre indico adesivo para os pacientes. Todo paciente, mesmo a dentadura sendo bem firme, bem retentiva na boca. Falando um pouquinho agora de vantagem e desvantagens, qual a vantagem maior da prótese fixa, a prótese Deixa eu te falar uma removível, coisa, na realidade, vantagens? paciente não quer prótese removível na boca, tá? Nenhum paciente quer prótese removível na boca. Salvo raríssimas exceções de pacientes que não, assim, que ficam chateados de não conseguir higienizar, né, a prótese fixa, tá? A 99,9% dos pacientes querem prótese fixa. Ninguém quer prótese removível, tá? Mas a removível ainda é uma excelente opção para muitos pacientes. E às vezes é a solução para muitos pacientes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Muniz, eu acredito que eu já devo ouvir, eu já falei isso muito e continuo falando, prótese parcial removível a grampo ainda é a prótese mais feita no Brasil inteiro, tá? O drama é só que o dentista não sabe fazer, né? Não sabe fazer bem feito. Então, ela ficou com esse estigma de prótese inferior, de prótese ruim, que estraga dente. Não tem nada disso. Quando ela é bem feita, bem planejada, ela inclusive melhora a condição dos dentes na boca do paciente. Entendeu? Só que o dentista não sabe planejar, ele não sabe usar um aparelhinho que é muito simples, é até arcaico. Eu achei interessante, um aluno meu falou, nossa, professor, mas isso é muito arcaico. É mesmo, o delineador, né? Então, o dentista que não sabe delinear e não sabe planejar, ele não deveria fazer prótese facial removível, né? E eu te falo, com certeza, 90% dos dentistas não sabem nem planejar e nem delinear. Então, as removíveis realmente são ruins. Mas quando bem planejada e delineada, elas melhoram a condição dos dentes na boca dos pacientes, né? Elas servem para manter os dentes na boca. E elas não estão fazendo esse papel, né? Por serem mal feitas, tá? aí eu vou aproveitar a polêmica. Tá. Polêmica não, né? Mas porque você falou sobre a Flexite. Flexite, aquilo ali é um absurdo. Quem inventou devia ser preso.
Por né? favor, né? Porque a Flexite, o que que é? Ela nada mais, nada menos do que uma prótese parcial provisória de luxo, com acrílico macio. Só que detona, que eu devia te chamar detona periodonto, né? Detona o periodonto dos pacientes, fazendo com que eles percam realmente os dentes com muito mais rapidamente do que se eles usassem uma prótese parcial removível a grampo convencional, porque não tem apoio dental nenhum, apoio é só mucoso. Isso vai comprometer muito os dentes do paciente, né? Então, Flexite é crime. Eu acho que quem faz Flexite devia ser preso, na minha opinião, tá? Infelizmente, a gente tem muito paciente que fala, né? Ai, é aquela prótese da cor do dente, da cor da gengiva. Eu falo sempre que a prótese total é a mãe de todas as próteses. E quando você sabe fazer bem prótese total, você faz bem qualquer outro tipo de prótese. E moldar um paciente desdentado total é muito mais difícil do que moldar um paciente dentado, Sim. tá? Então essa é a diferença. Outra coisa, se você está pensando em fluxo digital, né, vai ser uma realidade um dia, mas esse fluxo com certeza vai ser ainda por um bom tempo misto. Você vai ter que moldar bem o paciente e digitalizar ou o molde ou o modelo que você conseguiu. Então, o fluxo vai ser sempre misto, né? Conversei há dias atrás agora com a Renata Vano, que é a mais famosa do Brasil de digital em prótese total. Ela é campeã, lá nos Estados Unidos, campeã mundial de prótese digital, prótese total. Então, eu conversei com ela 40 minutos. Ela falou exatamente isso que eu estou passando para vocês aqui, né? O fluxo ainda é misto. E as prótese total é uma coisa muito artesanal, né? Então, assim, a gente ainda não consegue próteses digitais com a naturalidade, com a beleza que a gente consegue fazer na analógica, sabe? Então, essa é a diferença, tá? Aproveitando sobre moldagem que nós estamos falando, quando a gente fala sobre moldagem anatômica e funcional, quais são os tipos de materiais que você indica para cada um desses? Na prótese total, o que eu indico é o mais barato, é o alginato, né? Que apesar de ser o mais barato, é o melhor, o material mais indicado para moldagem de prótese total. Mas na funcional, você pode moldar com Impregum, que é um poliéter, né? Você pode moldar com silicone de adição, tá? Porque aí você tem a possibilidade de fazer vazamentos a posterior, vou deixar para vazar depois, né? O alginato não, você tem que tirar da boca, lavar, secar e vazar gesso, né? Silicone de condensação é a mesma coisa, você tem que secar, lavar, secar e vazar o gesso, tá? Se você molda com um poliéter, com uma silicone de adição, você pode deixar para fazer esse vazamento mais depois. Entendeu? Você, por exemplo, não trabalha com secretária, vocês que estão formando agora. Nem todo mundo vai poder formar e trabalhar como secretária, né? Então, agora, todas as minhas moldagens no consultório para prótese total, dentadura, é alginato. Inclusive é funcional, tá? Inclusive é funcional. No meu livro Descomplicando a Prótese Total, né? Tem a técnica toda e lá na faculdade é o que a gente trabalha também, né? Só com alginato. Não há necessidade de um material melhor, tá? Por causa da resiliência da fibromucosa. Então não há necessidade de trabalhar com material melhor do que o alginato. Agora a gente tem que saber trabalhar com alginato. A gente precisa de um grau apropriado, de uma espátula apropriada que dentista não tem, né? Então, ou você tem um manipulador de alginato, que é caro, né? Eu tenho lá no consultório, mas eu sei espatular, tenho um grau certo para espatular, eu tenho uma espátula certa. E se essa máquina der defeito, né? Eu preciso saber espatular. Aliás, todo material você precisa saber trabalhar bem com ele, né? Eu não gosto de falar assim, qual o melhor material? Aquele material que você está mais acostumado a trabalhar com ele, que você está vendo que está dando certo, né? Mas assim, para dentadura, não precisa mais do que o alginato. Agora, quando eu, por exemplo, estou trabalhar com prótese fixa, coroas, né? Eu gosto muito de silicone de adição, tá? Poliéter, eu gosto demais de poliéter, tá? São materiais mais caros, né? Mas que com certeza vão me dar uma qualidade maior de moldagem, tá? Então, se eu vou respeitando ali os passos certos nos processos, independente do custo material, e conhecendo aquele material, conhecendo o processo, eu acumulo menos erros, né? Assim, Claro, com certeza. Eu gostaria lá de Linha. sequência lógica, né? nessa linha, assim, se a gente fizer tudo bem feito lá da moldagem, chega no final, você não tem grandes complicações. Isso, você vai ter menos ajustes,
menos Uau! passos. Sim, eu acho que como são muitos passos, então você está passível de muitos erros. E Com certeza. esses pequenos erros acumulados, chega lá no final, você fala assim, nossa, mas agora a prótese não está encaixando de jeito nenhum. O que que aconteceu? Por quê? Então acho que a gente tem que ficar atento nisso mesmo, porque E quem quer fazer prótese bem feita, se tiver medo de repetição, esquece. Não vai fazer prótese, então. Então esquece da prótese, porque prótese tem repetição, tá? Por mais que você seja cuidadoso, seguir tudo, às vezes lá na frente tem alguma coisa que você fala, não, eu vou fazer de novo. Não estou satisfeito. E isso é inclusive até ruim, porque às vezes a gente a gente quer fazer o trabalho para a gente, está errado, né? Ou a gente está fazendo o trabalho para o paciente usar, não é para nós. Mas a gente vê muito com os nossos olhos, né? A gente fica querendo que fique bom para a gente, né? Mas nós estamos fazendo é para o paciente, né? uhum. Muito melhor voltar um passo do que acumular vários e ter que voltar todos. Então, assim, é aquela escadinha que a gente estava conversando. E falando um pouquinho das complicações, Sérgio, quando, por exemplo, a prótese está mal adaptada, ela está traumatizando ali o periodonto, quais são as possíveis complicações e como que a gente resolve isso? Assim, se chegar a acontecer. Prótese é o seguinte, aí você está perguntando para mim de dentadura, né? De prótese total. É. O mais comum do que eu vejo em prótese total é a prótese, na realidade, está com sobreextensão, ela está grande na boca e ela está frouxa. Se ela está com sobreextensão, é claro que a musculatura vai empurrar ela para baixo, ela vai cair. E o dentista, ao invés de procurar onde é que está acontecendo isso, onde ele quer reembasar a prótese e mandar prensar de novo. Vai só complicando cada vez mais. Então você tem técnicas, né, materiais, pastas evidenciadoras para te mostrar onde é que aquilo ali está precisando tirar. Onde que eu tenho que cortar, né? Eu mostro muito isso em curso, nas imersões, tudo. Quase, se você confia no seu molde, no seu modelo, a prótese não vai dar problema. Machucar é normal. Só que esse machucar é o seguinte: qual o dia que é o único dia que eu instalo dentaduras na minha clínica? Segunda-feira. Ontem eu instalei um par de dentaduras lá no consultório, né? Eu só instalo na segunda-feira, por quê? Na terça-feira, hoje eu já vi essa senhorinha de novo, tá? Hoje eu já a vi, né? E ela tá bem. Machucou só um pouquinho, começou a machucar. Então eu já tiro ali onde começou a machucar, entendeu? Nem tá dando para ver ainda onde machucou. Mas essa pasta evidenciadora me mostra onde é que eu tenho que desgastar na prótese. Então, se eu pegar do comecinho, segunda-feira, eu já vi ela terça. Quinta é feriado, sexta, antes de viajar, eu vou vê-lo de novo. Entendeu? E aí, depois, semana que vem, se for preciso, eu não acredito, o Pedro vai olhar para mim, porque eu vou estar de fora. Entendeu? Mas instale a prótese na segunda-feira, para que você tenha a semana inteira para controlar o paciente. Porque prótese que machuca é prótese que vai para a gaveta. Ela não vai ficar na boca do paciente. Porque a pior coisa que existe em dentadura é machucar, né? A superior, muito difícil machucar, né? O que machuca é a inferior, justamente por ela ser solta, frouxa na boca. Até ela acomodar na boca, isso demora 24 a 48 horas, vai machucar. Toda vez que o paciente mastigar, ela vai estar numa posição. Ela não adaptou, ela não encaixou ainda na boca, não estabilizou. Tem que estabilizar na boca. Tá bom? Muito. Eu vou aproveitar, já que a gente está falando sobre ajuste, então você entrega, você já faz o ajuste imediato. Conclusão da primeira sessão, né? Porque justamente por causa dessa acomodação que a prótese vai acontecer com a prótese. Então, o primeiro dia você tem só que ter certeza que está contactando os dois lados. Quantos contatos, isso não interessa. Ela tem que estar tocando os dois lados. Então, o que eu sinto com o carbono é só isso. Prendeu de um lado, tá? Abre, fecha. Prendeu do outro, tá bom. Aí, depois de 48 horas, eu vou começar a ajustar a oclusão. Eu faço um ajuste grosseiro e depois que a prótese para de machucar o meu paciente, eu vou fazer um ajuste fino. O que é esse ajuste fino? Contatinhos, pontinhos de contato em todos os dentes posteriores da prótese. Entendeu? Então são pontos mesmo, pontos de contato. Não borrão, igual eu vejo às vezes os dentistas deixando, né? É ponto de contato, tá? Eu brinco que ponto é uma coisa, borrão é outro. Totalmente diferente. E se você trabalha, por exemplo, com carbono grosso, você vai ter sempre borrão. Por tudo que você bate, marca. Ele é grosso. Então, o ajuste de prótese total também tem que ser feito com um carbono fino, adequado para isso. Do tipo Acufilm 3. Do tipo.
tá? Tem outras possibilidades no mercado aí, né? E agora que a gente está chegando ao nosso momento final, a gente sempre tem uma perguntinha diferente, inusitada. E, Sergião, se as próteses elas tivessem superpoderes, quais seriam? E o porquê? E assim, qual seria o mais útil? Não, eu acho que se você está falando isso para o superpoder para o paciente, eu queria que ela me desse os dentes naturais, não. Então eu falo sempre o seguinte: a gente nunca vai conseguir o que Deus fez, mas se a gente fizer bem feito, a gente vai chegar lá perto do que Deus fez, né? Mas com próteses sobre implantes, por exemplo, eu não tenho ligamento periodontal, gente. Então nunca vai ser essa maravilha que a natureza nos deu, que são os nossos dentes naturais, né? Eu posso até conseguir o quê? Estética, beleza, naturalidade. Quando eu trabalho com um técnico bom, eu tenho muita naturalidade, né? Mas a função nunca vai ser a mesma dos dentes naturais que nós temos, que Deus nos deu. Eu acho que essa é a super função da prótese. Muito bom. E para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola. A gente faz uma pergunta rápida. A gente pretende uma resposta rápida. Tá. Mas se você quiser Não, um pouquinho, eu respondo rápido. pode também, não tem problema, tá? Então vamos lá. Qual que é o material preferido para moldagem? Aí vamos pensar em prótese total mesmo, tá? Alginatos. É o mais barato e o melhor, o mais indicado, o mais usado pelos dentistas da Europa e dos Estados Unidos. E do Brasil, vamos falar assim? Do Brasil por causa de custo. Isso me deixa triste, tá? Do Brasil por causa de custo. Mas agora será porque eles vão escutar o papo. Isso, vai ser bom. Principal vantagem da prótese fixa. Qualidade de mastigação Aham. na fixa, É né? removível. Removível, você tem menos qualidade mastigatória, tá? Exames complementares essenciais. Panorâmica eu peço para todos os pacientes, tá? E aí eu não sou cirurgião, né? Mas o meu filho é cirurgião. Então tomografia, não tem jeito, tem que ter. Função estética ou os dois? Ou função, O que na verdade paciente função quer estética, né? E eu quero função, tá? Na realidade, eu quero naturalidade. É nem estética, tá? Eu fico muito preocupado quando o paciente vai lá no espelho. Eu não dou espelho de mão para o paciente no meu consultório, né? Ele vai olhar num espelhão lá na parede, com uma bancada na frente dele, para ele olhar sempre de uma distância social. E eu quero que ele fale para mim: nossa, doutor Sérgio, ficou muito natural. Não quero que ele fale para mim: ficou lindo. Não, eu quero que ele fale: ficou muito natural. Nem parece prótese. Tá? Quais são as complicações mais comuns de uma prótese? Inferior é o que eu falei, não tem retenção, né? Então, o que hoje a gente tem, graças a Deus, os implantes, né? Com 2 implantezinhos, região interforâmica, quase, acho que 99% dos pacientes têm osso para isso, a gente resolve esse problema da retenção, né? E hoje eu faço muita overdenture com carga imediata. O que é isso? Implantes de 13 milímetros, 50 newtons de torque inicial, e eu já prendo a dentadura no ato da instalação dos implantes. Entendeu? Se não tem os 13 milímetros, eu sepulto, 90 dias depois a gente abre e segura a prótese, né? Faz a captura dessa prótese, a retenção dessa prótese total nesses implantes, né? Mas a gente tem feito demais carga imediata em overdenture, tá? E com resultado simplesmente de 98,5%, se não me engano, de sucesso, né? Tá? Temos mais de 200 casos, só no nosso projeto lá na escola, mais de 200 casos. Consultório eu não sei, curso. Muitos e muitos e muitos. é uma coisa que você frisou muito, mas para a gente retomar, com adesivo ou sem adesivo, prótese removível? Sempre adesivo. É bom para o paciente, é bom para a saúde do paciente, é bom para o periodonto, para tudo é bom, tá? Adesivo é uma coisa muito boa. Então tem que acabar com essa coisa, esse trauma que o paciente tem de adesivo, tá bom? Sejam, a gente queria te agradecer muito. Passou rápido, né? Uai, eu nem vi. Já acabou? Já acabou. Uai, que é isso? Bom, eu espero ter, né, passado para vocês aquilo que vocês esperavam de mim, né? Com certeza. Tá? Muito mais. Nosso episódio foi sensacional. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Para mim foi um prazer enorme, viu? A gente também. Nós vamos deixar os nossos arrobas para que vocês
caso queiram nos acompanhar. O meu é Monize Carvalho. Meu Marcela Azevedos, com 2 S no final. E o que vocês querem? Seu Instagram. Eu é o @Sérgio Carvalho Costa, né? E o livro Descomplicando a Prótese Total, eu acho que as meninas esqueceram, mas eu prometi, eu vou passar para elas um exemplar da 4ª edição, para que elas sorteiem para vocês que são os espectadores aí do Papo de Molar, né? Pessoal, a gente esqueceu mesmo. Então, quem ficou até o final, nós vamos fazer uma perguntinha. Vocês coloquem ali no comentário do YouTube ou do Spotify qual que é a edição que tá o livro do nosso professor Sérgio. Comentem lá. Ai, porque ficou aqui com a gente. Até o último vai concorrer esse livro. E, né, gente, assim, sensacional. Então, não fiquem de fora. Muito obrigada, vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigada, Monize. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tudo de bom.